Bom dia. E aí, cara, bom dia, tudo bem? Bem com você. Tudo bem, o pessoal já está entrando aí. A gente vai dar mais alguns minutinhos, né? Porque sempre vai entrando depois. E também aproveitando para avisar que estamos gravando o evento. Já estamos também dentro do Grupo Ágora trabalhando mais essa questão também de comunicação. No ano que vem a gente vai ter bastante novidade. E aí a gente disponibiliza também esta gravação para os participantes. Preparada, Cá? Sim, estava dando a última lidinha aqui na apresentação. Fiquei sabendo que vem um pessoal da sua equipe, né? Aí a responsabilidade triplica, né? Você vê, tem que ser. Mas essa galera que vem aqui é quem me ajuda de fato a fazer a coisa acontecer, né, gente? Sempre tem a galera que faz a coisa acontecer. Elas vão me cobrir numa reuniãozinha que colocaram na minha agenda agora, mas depois elas entram. Mas tem uma galera que vai entrar, sim. Excelente. Bom dia. Bom, o pessoal que está entrando aí, a gente vai dar mais alguns minutos para também deixar que os demais entrem e já já a gente inicia. Estou vendo aqui no chat e temos gente famosa aqui hoje, hein? Camila Bertelli está com a gente. Famosa onde? E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu vim te prestigiar, né? Falei, vou ver, assistir a Karina e o Caio, meu. Você viu? Karina famosa. Que honra, olha isso. Quantos eventos você fez esse ano já? Você já contou? Quem? A Camila ou eu? Não, Karina? você, Karina. Eu? Ai, meu Deus. Eu ainda tenho mais 2 esse ano, graças a Deus, coisa boa. Vou fazer O pessoal dentro do falou, Karina, Natal, você né? sabe. O pessoal falou, Karina, você sabe que a gente já está na época do Papai Noel, né? Ontem eu fiz um. Tica-tica. Ontem eu fiz um, pois eu posto lá. Hoje, uma honra, né, estar aqui com vocês. Mas não é um evento, é boas práticas compartilhar, é isso. Olha a Maiane aí, Maiane, olha meu coração para você. Quanto tempo eu não te Oi, vejo, bom dia. Que prazer, viu? Tá eu trabalhei com a participando. Maiane, gente. Agora eu olhei o rostinho dela aqui, trabalhei anos atrás, Mai, que Até tirar linda. ela. Que saudade, Karina. Olha, quando eu olhei, não dá para ver todo mundo, infelizmente, o rostinho. Eu olhei, até olhei de novo, eu falei, a Maiane que tá ali. Sou eu Mas mesmo. eu rever você. Prazer foi meu. Bom, inclusive, pessoal, quem está chegando agora e não conhece o Grupo Ágora, eu vou falar também sobre ele, mas eu vou deixar o link do grupo para quem quiser participar aqui no chat, tá? É um link do WhatsApp. Só um minutinho. Então, se você não faz parte ainda do Ágora e quiser entrar, é só usar o link aí que eu estou deixando no chat, tá? Afinal, esse daqui é o último evento nosso, né, do ano. Ano que vem o Ágora vai ter bastante novidade. A gente tem, inclusive, um novo membro no comitê, que é o Ian, da Iner. É uma adição muito bem-vinda aí para o comitê. E a gente vai divulgar também os nossos eventos, o calendário do ano que vem. A gente está preparando uma série também de novidades aí no grupo. O Ágora, ele tem basicamente mais de 10 anos, né, Karina? E a gente estava falando na última reunião do conselho. Alguns dos Mais, membros... né? Porque eu acho que eu acho que eu estou
há 10 anos. Meu Deus do céu, passa muito rápido. Bastante tempo. E aí, para o ano que vem, a gente está considerando eventos híbridos, então, evento presencial, evento online como esse daqui. A gente também sabe da importância do networking, né? A gente sempre prezou por isso, aqueles eventos mais intimistas, 20 pessoas, 30, que a gente faz numa empresa, e a gente sabe o valor disso, né? Então, a gente pretende também retomar alguns eventos nesse tipo do ano que vem. Sempre tendo esse desafio aí de região, né? Porque hoje o Grupo Ágora tem gente do Brasil todo, né? Não é mais só São Paulo, o que é ótimo. Vamos voltar aqui a minha tela para a gente já começar. Muito bem, então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse daqui é o último evento do Grupo Ágora este ano, e a gente decidiu trazer um tema que sempre está em alta, é difícil não falar de um dos temas que mais permeiam o grupo, que é a parte de aprendizagem. E aí, hoje, nós vamos falar sobre universidades corporativas. Tanto um pouco do conceito e principalmente como as universidades se transformaram após pandemia, né? Então, a gente vai falar sobre universidades também corporativas digitais. E a Karina vai trazer o case da OMI. Então, a Karina também é super conhecida no mercado, ela vai trazer um case muito legal de como que a OMI trabalha o conceito de universidade corporativa, até para que a gente possa aterrissar e não ficar só no conceito, só na pesquisa, só no estudo. Essa é uma área, a área de aprendizagem, é uma área que as pessoas precisam muito e precisam gostar de estudar, porque justamente é uma área que as pessoas transmitem conhecimento dentro da organização. Então, os profissionais dessa área são profissionais que precisam colocar o estudo como parte do seu dia a dia, né, como parte das suas funções de trabalho. E também, obviamente, estudam muito além do trabalho. E um pouco do que a gente vai trazer hoje, além de estudos, é entender se a empresa de vocês, por exemplo, precisa ter uma universidade corporativa. É entender a diferença. O que é a diferença de uma estrutura de treinamento? Qual que é a diferença de uma estrutura de educação corporativa? E como é que isso evolui para uma universidade corporativa? Então, acho que o primeiro passo é a gente entender isso e também fazer essa reflexão se a nossa empresa precisa, se a nossa empresa comporta uma universidade. E aí a Karina vai trazer realmente um caso bem prático, um exemplo do dia a dia para inspirar vocês e também para vocês entenderem na prática como isso funciona. Alguns avisos aí paroquiais. Primeiro, é que quem está aqui ao vivo vai participar de um sorteio no final. A gente vai sortear uma bolsa da certificação de Talent Management, que é basicamente uma certificação de gestão de talentos, que eu dou aula na Sustentare. Essa certificação, ela tem 30 horas de duração, é um mês e meio mais ou menos, são 10 encontros online, é bem legal, e as turmas, geralmente, elas têm aí profissionais do Brasil inteiro, de várias empresas, e nessa certificação a gente trata desde aprendizagem, entre gestão de desempenho potencial, gestão de talentos mesmo, sucessão, ela pega toda a estrutura de uma área de DHO, desenvolvimento humano e organizacional. E no final, o participante recebe um certificado, um badge, como expert do tema de gestão aí de talentos, tá? Então, a pessoa vai receber uma bolsa, quem for o ganhador ou a ganhadora hoje, de 35%, e quem tiver mais interesse em saber como funciona a certificação, os conteúdos, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou acessar o site da Sustentare, que você também acha mais informações. A próxima turma é em abril do ano que vem, é a turma 3, e aí essa pessoa que ganhar a bolsa vai já entrar nessa turma que inicia em abril, tá? Comecemos, então. Eu vou trazer uma parte mais de pesquisa e também de estrutura e provocações. Depois, a gente passa a palavra para a Karina, que vai trazer um caso prático aí de universidade corporativa. E aí eu começo já com esse tema. Minha empresa precisa de uma universidade corporativa? Antes de responder essa pergunta, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu tenho hoje 16 anos de experiência
Eu, desses 16 anos, trabalhei muito tempo em RH, e aí eu passei por várias empresas. A última delas foi a Bayer, que eu fiquei quase 13 anos. E aí eu passei desde áreas de seleção, trabalhando como recrutador, mas também participei de projetos enormes na Bayer, desde implementar a estratégia de employer branding, implementar toda a estratégia de talent acquisition, que seria a evolução de uma área tradicional de recrutamento e seleção. Trabalhei com onboarding digital, depois eu fui trabalhar em educação corporativa, então trabalhei com universidades corporativas, tenho 2 no currículo, inclusive. Trabalhei com treinamento de liderança, preparação de líderes, preparação de futuros líderes, desempenho, potencial, sucessão. E nos últimos 4, 5 anos, quase, eu fiz uma mudança completa. Eu saí do RH e eu fui para uma área de negócio. Eu fui trabalhar em supply chain. E lá, junto com a minha equipe, eu lancei uma universidade corporativa do zero também, usando o Ágil. Depois, eu mudei de cadeira, fui trabalhar com gerenciamento de portfólio de projetos, com métricas, e no último ano, 23, eu mudei novamente de cadeira e eu fui trabalhar com planejamento estratégico, com estratégia de negócio. Então, completamente diferente da experiência que eu tive como RH. E toda essa experiência, ela me trouxe para onde eu estou hoje. Essa experiência que mescla RH com negócio. E isso é uma coisa que eu sempre comento com os meus colegas e também em eventos, da importância da gente ter profissionais que tenham esse tipo de passagem pelo negócio. Porque o RH costuma falar muito que entende de negócio. Só que quando a gente vai ver na prática, será que entende mesmo? E eu falo isso porque eu fiquei 5 anos quase lá no negócio. E depois de 5 anos, um MBA em agronegócio, lembrando que eu estava nesse negócio agro, eu posso dizer que eu sei 10, 15, 20% desse negócio. Já é muito mais do que eu sabia quando eu saí do RH em 2019. Então, a experiência que eu tive foi justamente entender que, nossa, talvez os nossos RHs realmente estejam um pouco distantes desse negócio que a gente fala tanto que a gente conhece. E por isso que eu defendo muito essa troca. Não só de pessoas saindo do RH e indo para o negócio, mas o inverso também é muito importante. Pessoas do negócio indo trabalhar no RH. Esse tipo de intercâmbio de talento ele é super importante, inclusive, para que a organização consiga aproximar mais áreas de plataforma, áreas corporativas, como é o caso do RH, com as áreas de negócio. Então, não é só você ter um business partner, é importante também fomentar a troca de talentos entre essas áreas. E aí vocês podem ver que as minhas formações, elas acompanharam essas experiências. E aí, batendo o olho, parece que eu não tenho ideia do que eu quero da minha vida, né? A pessoa fez graduação em administração, pós em educação corporativa, depois foi fazer um MBA em agronegócio, aí tem uma extensão de liderança e coaching também que eu fiz este ano, em julho, na Laverne, na Califórnia, e recentemente eu comecei o mestrado. Estou fazendo um mestrado de engenharia de produção na UFABC, na Universidade Federal do ABC. Então, essas formações, elas acompanham uma carreira que a gente está chamando hoje de carreira em rede. São generalistas, pessoas que passaram por várias áreas, que vão passar por outras áreas ainda, e elas podem dominar algumas áreas e serem mais generalistas em outras. Esse tipo de carreira em rede tem ficado mais comum no mercado e espero, de fato, que as organizações vejam mais valor, porque é uma carreira tão importante quanto a carreira de especialista. Porque esse tipo de profissional vai conseguir conectar várias áreas, conhece muita gente, tem um networking grande e, às vezes, não sabe resolver o problema, mas vai saber quem vai ajudar você a resolver aquele problema. Eu acho que esse é um dos principais benefícios de uma pessoa que trabalha em carreira em rede. Fora isso, eu também hoje sou professor, eu dou aula hoje em 5 cursos diferentes, sendo aí basicamente 3 pós-graduações. Uma delas é a pós-graduação de RH Ágil, que foi a primeira do Brasil reconhecida no MEC, e eu também dou aula nas certificações na Sustentável. Uma delas eu já comentei, que é a certificação de Talent Management, e eu tenho uma outra certificação também que eu criei com base no meu livro, que eu lancei em 2019, com toda essa experiência que eu tive de lançar o modelo de Talent Acquisition na Bayer, eu criei uma certificação também, que é a certificação de Talent Acquisition. Isso aqui é um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória e como é que eu cheguei também aos temas de universidade corporativa.
E aí, nesse meio tempo, né, este ano, eu realmente tomei uma decisão e falei, eu acho que com toda essa experiência, com esses talentos que eu tenho, é o momento de eu começar, de fato, a atuar 100% como consultor e treinador. Então, eu já tinha minha consultoria aberta desde 2021, eu fazia isso paralelo ao meu trabalho em corporações, e hoje eu já estou 100% nessa carreira, e para o ano que vem, eu e o Vitor, que estamos aqui, o Vitor Maciel, temos bastante novidades, então a gente vai atuar juntos aí no nosso empreendimento, e carregando já essa experiência que eu estou acumulando aí desde 2021 como consultor, atuando com consultoria, treinamento, mentoria e também workshops nas especialidades que eu domino. Então, RH, estratégia de RH, agilidade, seleção, treinamento, desenvolvimento e a parte também de business partner. Então, um pouco do que eu estou fazendo aí no mercado hoje dentro da minha consultoria. Sem delongas, falando já do nosso tema, e aí fazendo uma pequena introdução, antes de falar de universidade corporativa, a gente tem que lembrar por que as empresas têm estruturas de educação corporativa. E a gente tem falado tanto nesses últimos 10, 20 anos que a gente precisa ser protagonista da nossa carreira, a gente tem que ser responsável pelo nosso próprio desenvolvimento, a gente tem que ser criativo e inovador, e a grande verdade é que a gente desaprendeu isso. Durante o nosso período de escola, todos os anos que a gente tem, em todas as fases da nossa vida, até chegar na universidade, a gente desaprende a criatividade, a gente desaprende essa questão da autonomia da aprendizagem, até porque o nosso modelo educacional, ele impele a gente a sentar numa cadeira e ouvir. É um modelo educacional que, infelizmente, está muito atrasado. Ele prepara a gente, ele prepara os funcionários da nossa empresa para um mundo que já nem existe mais. Essa que é, infelizmente, a grande verdade. O modelo educacional das escolas de base, da educação fundamental, do ensino médio, das universidades, é um modelo majoritariamente ainda super atrasado. É claro que a gente tem algumas escolas, algumas iniciativas que já estão super para frente. Um bom exemplo, não sei se vocês conhecem, as escolas Lumiar, do Ricardo Sandler, e também as escolas Waldorf, que estão no Brasil. Essas escolas, elas têm um modelo educacional muito diferente daquilo que a gente vê nas escolas privadas e públicas. Então, é uma quebra completa, inclusive, do modelo de ter classe, das crianças passarem por classes, né? Eu vou para o primeiro ano, segundo, terceiro ano. As iniciativas Lumiar, por exemplo, ela quebra essa concepção monolítica de classe, né? De ter criança, por exemplo, que vai para o primeiro, segundo ano. Você tem, às vezes, crianças de diferentes idades, elas mesmas vão montando os currículos delas, e aí elas têm, às vezes, na mesma sala, gente de várias idades, porque você vai estimulando essa autonomia do aluno de escolher a sua própria grade. Isso já acontece em algumas universidades públicas, né? O aluno vai montando a própria grade, você tem ali uma grade obrigatória, mas o resto é o próprio aluno que vai montando. Só que mesmo com essa liberdade de montar a sua própria grade, quando o aluno chega na sala de aula, o que é? Um professor, mal e mal, com slides preto e branco, 200 deles, com uma estrutura e um método expositivo, que é o método mais conhecido que a gente tem hoje no mundo. É slide com o professor falando. Existem tantos outros métodos hoje, que inclusive as próprias organizações têm testado e têm avançado, mas quando a gente olha para a estrutura de educação, a educação ainda é majoritariamente expositiva. Professor com slide. Então, a gente prepara as pessoas, e aí quando elas chegam na empresa, elas ouvem aquelas frases ali que eu mostrei, a gente precisa de uma pessoa criativa, que pense fora da caixa, tem um bug, né? Tem ali uma telinha azul, porque as pessoas não estão sendo, de fato, preparadas para isso. E é por isso que as nossas áreas de treinamento, de educação corporativa, de universidade corporativa existem. Porque a gente hoje precisa complementar a educação que as pessoas não tiveram nas escolas, porque elas não são preparadas para atuar numa empresa. E aí a gente vai ter que fazer todo um trabalho de capacitação e de desenvolvimento de capacidades que as pessoas deveriam já trazer lá da universidade, lá da escola básica, do ensino médio, e infelizmente não é o que acontece. Aqui eu trago alguns autores clássicos e importantes
como até sugestão para quem ainda não conhece muito sobre o tema. Então, no Brasil, a gente tem hoje considerada a mãe da universidade corporativa, que é a Marisa Eboli. A Marisa tem várias publicações, talvez a mais importante conhecida é a publicação dela de 2004, que já teve várias atualizações, várias edições, que é o livro sobre educação corporativa no Brasil. É justamente o livro que ela também fala do conceito de universidade corporativa. Ela traz, inclusive, empresas que já têm, ela traz uma lista de empresas no Brasil que já usam o conceito de universidade corporativa. Para quem não conhece, super recomendo essa leitura. Outra leitura importante, aí é a mãe global do tema, é a Jeanne Mester. Ela tem o livro de 99, que é o livro de Corporate Universities. Então, é Universidade Corporativa. Ela basicamente cunhou o termo e foi uma das principais personalidades que ajudou, inclusive, a implementar algumas das principais universidades corporativas no mundo. Lembrando que esse tema ele não é tão novo assim. A GE, por exemplo, a General Electric, já tinha universidade corporativa nos anos 70, que foi talvez a primeira grande universidade corporativa do mundo, a Universidade da GE de Crotonville. Então, as empresas já foram testando os modelos, obviamente com apoio de consultores, com apoio de empresas, e depois a academia foi também estudando esse tema. E hoje nós temos diversas publicações, tem muito estudo também sobre esse tema no meio científico, na academia, então também vale muito a pena ir atrás desses estudos, além também dos livros que eu estou colocando aqui. Outro grande expoente do tema, e eu gosto muito dele, é o Josh Bersin. O Josh Bersin, ele é ligado a Gartner, e ele tem muito estudo legal que vocês conseguem achar na internet sobre o tema de universidade corporativa e aprendizagem no geral. Ele, inclusive, tem uma pesquisa super legal sobre a evolução da aprendizagem que vocês conseguem achar facilmente na internet. Super recomendo também. E aí ele tem um livro bem legal que chama Blended Learning, que é um livro que vocês conseguem achar tanto e-book quanto o livro físico. E, por fim, outro brasileiro, o Joel Dutra. Ele é hoje uma das referências no Brasil, e talvez até no mundo, sobre o tema de competências. É muito difícil a gente falar de universidade corporativa e não falar de competências. Então, super recomendo também o livro dele. E aí também vale muito a troca com profissionais super experientes. Inclusive, eu estou vendo aqui que a gente até falou, a Camila Bertelli está aqui, e eu já falei isso para ela, e eu gosto de lembrar desse tema. Eu lembro de eu muito novinho, eu não lembro nem qual a idade que eu tinha na época, 18, 19 anos, se eu não me engano, eu já estava, inclusive, na Bayer, e eu lembro de ir num evento do Ágora, que é o nosso grupo aqui, e nesse evento estava lá a Camila, e ela já trabalhava com esse tema de universidade corporativa. E eu não conhecia muito desse tema na época. E eu fiquei tão encantado com o conhecimento que ela tinha, com aquilo que ela estava trazendo sobre a universidade corporativa, que aí que eu comecei a estudar. Depois eu fui fazer minha pós no tema, mas eu lembro que a própria Camila, ela foi uma referência para mim neste tema de universidade corporativa e me despertou muito o interesse de começar a estudar sobre o tema. E uma outra pessoa que me influenciou muito nesse tema é a pessoa que vai apresentar para vocês aqui hoje, a Karina. Karina é uma grande conhecedora de universidade corporativa e também foi uma das minhas influências. Eu falei, nossa, ela conhece tanto, eu quero conhecer um pouquinho também. E eu comecei a estudar e também, obviamente, trocar. Por isso que eu sempre recomendo o networking. Não é só estudar, não é só ler livro. Conhecer profissionais de ponta deste tema, conhecer gente que domina o tema, ajuda muito a gente a se desenvolver. Então, eu acho que tem uma questão muito também da gente fazer igual a Elsa do Frozen, sabe? Fazer um let it go, um pouco do nosso ego, e ter essa clareza que tem gente muito boa no mercado. E a gente pode aprender muito com essas pessoas. Então, super recomendo também essa troca entre os profissionais. E o próprio Ágora é um ambiente muito aberto, muito propício para que a gente tenha essas trocas, faça network, tome um café com alguém, e eu sempre recomendo, inclusive com as pessoas que já trabalharam comigo, 1/3 de cara de pau. O que significa isso? Você vai pegar lá o seu 1/3 de cara de pau e vai mandar uma mensagem para a pessoa, perguntando se ela pode, né, fazer uma reunião contigo, tomar um café, ou na hora que você tiver um evento também, seja do Ágora, seja em outros eventos, chegar lá na pessoa, bater um papo, conhecer ela. Isso é uma coisa que eu sempre defendi, obviamente que eu também estou muito aberto para, depois eu deixo meus contatos também para quem quiser bater um papo, tomar um café,
mas eu trouxe aqui 2 referências que, inclusive, estão aqui e conhecem muito do tema, e eu acho que é uma coisa que eu também super recomendo para as pessoas fazerem. Bom, e aí, a gente falando da base da educação corporativa, é impossível não citar Malcolm Knowles, que ele fala sobre andragogia. Tem muita empresa, até estudos, tem até LinkedIn, artigos do LinkedIn falando sobre a eutagogia, que seria uma evolução da andragogia. Eu confesso que ainda estou muito preso na andragogia, porque a andragogia ela tem estudo pesado na academia desde os anos 70. A eutagogia nem tanto. Então, não sei ainda se a eutagogia é uma evolução ou se é uma moda sobre a andragogia, porque no final das contas, a eutagogia ela pega um dos princípios da andragogia e dá um hiperfoco, que seria, inclusive, a autonomia do aprendiz, da pessoa aprender por conta própria. Então, não acho que ela é tão diferente assim da andragogia. Eu, inclusive, vejo a andragogia como um conceito muito mais completo. Basicamente, a andragogia é o estudo de como o adulto aprende. Aqui a gente tem 5 principais princípios da andragogia. Um é a autonomia, ou seja, o adulto gosta de ter autonomia e tomar decisão em relação ao seu próprio aprendizado. Mas isso não é uma máxima, até porque as áreas de educação corporativa, as universidades corporativas, elas existem, inclusive para guiar as pessoas, porque as pessoas não estão lá ainda. Se eu simplesmente soltar as pessoas da organização e falar, vai lá e aprende, as pessoas ficam perdidas. Lembrando do modelo educacional. Elas não estão lá ainda. Elas não aprenderam a ser autônomas, apesar disso ser um princípio da andragogia. O segundo é a motivação para aprender. As pessoas adultas gostam de ter uma motivação muito clara para aprender, senão elas desengajam. A aplicação na aprendizagem, então o adulto gosta de ter uma aplicação prática real, porque senão fica muita teoria, muito blá blá blá. A prontidão, ou seja, eu gosto de ter um interesse real em aplicar aquilo no meu dia a dia, em situação do meu trabalho. Eu quero ver um curso, um treinamento, uma conversa, eu já consigo pegar ali alguma coisa que eu vi para colocar no meu dia a dia. É uma das coisas que a gente também acredita muito no Ágora. E, por fim, a experiência. Como eu estou falando da Karina, da Camila, a experiência ajuda muito a gente entender que todo mundo aqui, inclusive que está aqui assistindo a gente, seja online, seja ao vivo, né, e seja também depois na aula gravada, todo mundo aqui tem uma experiência. Então, os adultos não partem do zero naquele tema. E a gente precisa considerar isso quando a gente constrói as nossas estratégias de educação corporativa. São 5 princípios base, muito básicos, mas ao mesmo tempo muito potentes quando a gente fala de construir estratégias de aprendizagem dentro das empresas. E por fim, na parte mais conceitual, a gente está passando hoje por uma mudança também de modelo. A gente tem um modelo de treinamento tradicional, que muitas empresas ainda estão nesse modelo, né? E aqui eu acho que não tem certo e errado, eu acho que cada empresa vai ter a sua maturidade no modelo, e talvez você esteja ouvindo isso e até já pensando onde está a sua empresa hoje no modelo de educação, de aprendizagem. Tem muita empresa que ainda está no modelo tradicional, que é o famoso treinamento e desenvolvimento. Então, eu posso ter ali uma trilha, eu estabeleço ali conteúdos ao longo do ano, mas eu ainda não tenho uma estratégia muito clara de educação corporativa. Então, eu vou trabalhando de acordo com as necessidades que eu estou vendo. O líder falou que eu preciso de um treinamento de protagonismo. Vamos trabalhar essa necessidade e aí eu vou atrás de uma solução. Talvez seja uma solução interna, ou vou atrás também de uma empresa no mercado, de uma solução digital. Então, a área vai trabalhando por demanda. Então, isso aqui, inclusive, é a estrutura de muitas empresas no mercado, especialmente empresas pequenas, médias e, às vezes, até algumas empresas grandes. Ainda tem uma estrutura bastante tradicional de treinamento e desenvolvimento. Uma evolução desse modelo é um modelo de educação corporativa, que vocês vão ver no livro da Marisa Eboli, por exemplo. Neste modelo, você já tem uma certa maturidade, você conecta a educação corporativa com as necessidades da empresa, com os processos críticos, você conecta, de fato, com as dores que a organização tem. E tudo que você cria como área está muito conectado com essas dores. Aqui já começa a surgir os famosos, por exemplo, LNT, Levantamento de Necessidade de Treinamento. Então, você entrevista os líderes, entrevista colaboradores, faz grupos focais, e com base nisso,
você consegue delimitar quais são as suas prioridades para que a equipe de educação corporativa possa trabalhar nessas prioridades e entregar soluções muito conectadas com isso ao longo do ano. Então, você geralmente já vai ter uma agenda ao longo do ano, você tem profissionais específicos que trabalham contigo, você já tem uma conexão forte com a alta liderança. Então, aqui perceba que no modelo de educação corporativa, você já está bem mais avançado quando você compara com uma estrutura de treinamento tradicional, que está ali mais preparada para fazer a entrega de pequenos gaps ou de coisas que você vai levantando ao longo do ano. Na educação corporativa, isso já é bem mais organizado e bem conectado também com a estratégia do negócio. E, por fim, você chega numa estrutura ali de futuro, de cultura de aprendizagem. É aqui, por exemplo, que você vai ter uma estrutura talvez mais clara de universidade corporativa. Você já pode ter isso numa estrutura presente, mas para você chegar numa universidade corporativa, você já tem que ter essa quilometragem, já tem que ter conexão com o negócio, já tem que ter a liderança entendendo que precisa ter uma estrutura, que precisa ter uma estratégia mais aterrissada de educação. E aí que você chega, geralmente, numa universidade corporativa. As empresas têm falado muito de cultura de aprendizagem, e de ter também o próprio indivíduo como protagonista do processo de aprendizagem. Ou seja, não é mais a empresa ditando o que a pessoa vai fazer, é a própria pessoa escolhendo dentro do seu portfólio, que está conectado com a estratégia, o que ela vai fazer. Só que para chegar nesse modelo futuro, entenda que se eu tenho hoje uma estrutura de educação corporativa, ou até mesmo uma universidade corporativa, eu vou deixar de dizer para a pessoa o que ela vai fazer. Eu vou deixar, inclusive, de ter treinamento obrigatório. Treinamento obrigatório, né? Pleno século XXI, 2023, a gente ainda tem muito isso na empresa. E treinamento obrigatório pode ser aquele treinamento obrigatório por lei, ou seja, dentro da minha universidade, eu tenho treinamentos que eu preciso fazer porque eles são obrigatórios por lei, ou por alguma regulamentação do meu mercado. Eles vão ter que acontecer e ponto. Eu não estou falando desses. Eu tenho ainda uma outra esfera que são treinamentos obrigatórios porque, sim, porque eu quero, porque eu estou mandando como empresa. Tem muita empresa que ainda tem esse modus operandi, de obrigar as pessoas a fazerem treinamento. Lembra lá dos princípios andragógicos. Se eu obrigar um adulto a fazer um treinamento, eu já estou perdendo talvez ali 50% de chance de engajar aquele adulto. Porque adulto não gosta de ser obrigado. Eu estou ferindo um princípio andragógico, que é o princípio de autonomia, quando eu obrigo a pessoa a fazer treinamento. Então, quando eu estou evoluindo o meu modelo, eu vou passar para um modelo de cultura de aprendizagem, isso precisa cair. Porque eu não obrigo mais as pessoas a fazerem treinamento. Elas têm que fazer porque elas querem. Elas têm que fazer porque elas sentem necessidade. Elas têm que fazer porque elas estão engajadas para tal. Mas perceba que tem um caminho aí, como empresa, para eu conseguir criar esta cultura. Eu não consigo falar de cultura sem falar de gestão de mudança. Não dá para eu mover uma cultura de empresa, uma cultura de aprendizagem, se eu não aplicar conceitos de gestão de mudança. Por isso que tem que ter quilometragem, precisa ter, né, uma expertise ali, já uma experiência, para que eu possa mover para esta cultura. Dá para eu criar uma empresa do zero e já entrar nessa cultura? Talvez dê, se você já tiver toda essa bagagem. Mas se a sua empresa já existe há muito tempo, por exemplo, ela ainda está nesse processo de mudança, é importante entender e respeitar esses passos, né? Porque vai ser muito difícil você sair do modelo ali tradicional e já chegar no modelo super evoluído de cultura de aprendizagem, né? Eu acho que são pequenos passos ali na escadinha até que você, de fato, possa chegar nesse modelo. E aí chegamos no nosso tema, universidade corporativa. Preciso ou não ter isso na minha empresa? Então, a gente já viu ali a grande diferença entre uma estrutura tradicional de treinamento e desenvolvimento, uma estrutura de educação corporativa e uma estrutura de universidade corporativa, de cultura de aprendizagem. Então, claramente, ali existem diferenças desses três modelos. Agora, a gente vai ver um pouco da estrutura e tipos, a taxonomia, que é a arquitetura básica de uma universidade, a equipe, né? Quantas pessoas eu preciso para rodar uma universidade corporativa? Talvez uma das maiores dúvidas que a gente tem neste modelo, investimento. Quanto eu preciso investir se eu quiser implementar uma universidade corporativa?
Vamos falar um pouco de estrutura e taxonomia, tá? Então, taxonomia, basicamente, é a palavra que a gente usa mais técnica em educação corporativa, que, basicamente, significa arquitetura da universidade. É como as pessoas vão ver as minhas ofertas e a própria estrutura da universidade corporativa. Hoje, em termos de taxonomia, existem vários modelos. Aqui na esquerda, vocês estão vendo um modelo em estrutura de mandala. Esse é um modelo bem atual, inclusive, tem muita empresa usando uma estrutura de mandala para mostrar a sua universidade, porque é mais fácil para você conseguir colocar muitos aspectos, e geralmente uma universidade ela é um pouco mais complexa. Então, dentro de uma estrutura de mandala, você consegue colocar muita coisa e criar uma estrutura visual que não fique tão complexa para o usuário, para o líder. Aqui, ó, eu estou mostrando uma estrutura básica da própria universidade que a gente implementou lá na Bayer, que foi uma das universidades que eu implementei. Isso daqui é uma estrutura meio mandala, só que ela vai mais para um lado que você consegue já ver os conteúdos. Então, vocês podem ver que tem eixos aqui de conhecimento, que são 5, mais um eixo adicional essencial, que é para qualquer colaborador. E aqui vocês podem ver vários temas. Então, notem que isso daqui ainda não é um treinamento. Isso daqui é um aspecto anterior na taxonomia, que são os temas que a gente levantou vindos do levantamento de necessidade de treinamento. Aqui a gente chega nos temas, nos eixos. E é depois, partindo disso, que você vai chegar lá nos treinamentos. Sejam eles em estrutura de trilha, em estrutura de academia, né? Então, aqui é uma visão ainda anterior à oferta individual de treinamento que o nosso usuário vai ver lá no final, tá? Então, toda a universidade corporativa, pessoal, precisa ter uma estratégia muito clara e, principalmente, a taxonomia é um passo essencial para você chegar numa universidade. Toda universidade tem uma taxonomia, né? Não consigo entender uma universidade que não tenha uma taxonomia. Então, isso daqui precisa ser desenhado. Uma estrutura bem comum de universidade corporativa está aqui embaixo, ó. É uma estrutura meio de casinha, tá? Então, você tem lá um telhado, você tem os pilares e você tem a base. Essa estrutura é bem comum. Algumas universidades, como é o caso da Universidade da CPFL Energia, é uma das universidades corporativas mais antigas e tradicionais no Brasil, usa essa estrutura. Então, você vai ter lá uma clara conexão com o negócio, que está aqui em cima. Os pilares, geralmente, vão ser escolas de negócio. Por exemplo, escola de liderança, escola de energia, escola de técnica funcional de alguma área específica. Então, você vai separando os conteúdos e até mesmo essa estratégia, você vai quebrando em escolas funcionais ou técnicas ou de liderança, porque aí você atende públicos específicos da sua organização. E a base aqui, ó, vocês estão vendo que pode ser um currículo transversal para todos os colaboradores, um currículo básico de treinamentos para todo mundo. Um bom exemplo aqui vai ser o onboarding. Então, numa universidade corporativa, você geralmente já tem um onboarding da sua empresa, né, integração de funcionários bem estruturada. E ela é para todo mundo. Então, esse é um bom exemplo também de currículo básico ou de uma estrutura básica que você precisa ter na sua universidade. Aqui no exemplo que eu dei da universidade que a gente construiu na área de supply chain, tem um currículo essencial, que também é um currículo para todo mundo na organização. Seja líder, seja técnico, seja administrativo, seja campo, essas pessoas têm acesso também a um currículo mais essencial. E aqui é um outro modelo também bem comum de taxonomia, que é um modelo em formato de pirâmide. Esse daqui era o modelo realmente mais detalhado da universidade que a gente criou lá na Bayer. Então, aqui vocês podem ver que tem uma estrutura básica, fundacional, para todo mundo, onboarding, treinamento básico de supply chain, por exemplo. Depois, uma estrutura funcional com academias funcionais, tá? Então, para cada negócio, ou até mesmo para temas específicos, como sustentabilidade e parte de dados. Tinha até uma academia focada em dados para profissionais de dados. E em cima, uma estrutura estratégica. Então, aqui a gente está falando de conteúdos e de programas que vão ajudar a organização a desenvolver capacidades adicionais e estratégicas. Aqui, por exemplo, a gente tinha o programa de Indústria 4.0, o programa de desenvolvimento de profissionais de dados, o programa de multiplicadores, que era o Heroes, o programa de mentoria reversa, que era o GenAI Talks. Então, uma série de programas e coisas mais estratégicas para públicos também mais estratégicos. No nosso caso aqui, ou eram líderes, alta liderança, ou públicos também bem diferenciados que a gente precisava trabalhar o desenvolvimento de capacidades, que era o caso dos profissionais de dados. Então, aqui é um outro exemplo
de taxonomia também bem comum, que é uma taxonomia triangular, que você coloca uma base, um recheio ali e uma estrutura no topo mais estratégica, tá? Então aqui são alguns exemplos de taxonomia. Qual é o melhor? Vai depender da sua empresa, vai depender daquilo que você acha que combina mais também com o negócio da sua empresa. Então aqui também não tem um melhor modelo. E aí, falando de universidade, é impossível não falar de sistema. Uma universidade corporativa precisa ter um sistema. No caso da educação corporativa, a gente já tem até um termo bem específico que é Learning Management System. Aqui a gente está falando de LMS. Esse é o famoso termo de plataformas de aprendizagem. No mercado, a gente já tem hoje dezenas de soluções, tá? Aqui eu estou trazendo alguns exemplos globais e também brasileiros de plataformas que, se você está pensando em estruturar a sua universidade corporativa, você vai ter que ir atrás de uma plataforma. Porque se não tiver uma plataforma, pessoal, vai ficar muito... o trabalho vai ficar muito manual. Como é que você vai organizar a turma? Como é que você vai hospedar conteúdo? Lembrando que você pode ter conteúdo ao vivo de sala de aula, mas você também vai ter conteúdo online. Você pode ter um e-learning, você pode ter um e-book, você pode ter uma estrutura de gamificação offline. Então, sem sistema, é muito difícil você conseguir profissionalizar uma universidade corporativa. Um bom exemplo é o Workday, bem conhecido, né, globalmente, é um sistema global, caro, inclusive, implementação cara, mas que vai te dar toda uma estrutura de ponta a ponta, desde hospedar conteúdo, criar turma, colocar conteúdo como e-learning, colocar diferentes tipos de conteúdos de aprendizagem. Aí você também tem opções mais brasileiras, mais baratas, comparado ao Workday. Um bom exemplo é a LG, Lugar de Gente. Ela tem hoje LMS. Quando você compara custo, né, vai ficar bem mais em conta. Para vocês terem uma ideia, eu já implementei LMS, global, inclusive, que a gente pagou mais de 500 mil reais para implementar o LMS. Tem LMS que você vai pagar 50 mil na implementação. Tem gente, inclusive, que parte para buscar um fornecedor para desenvolver um LMS próprio. Provavelmente você vai conseguir fazer talvez um pouco mais barato, com as suas próprias especificações, e aí só leva em conta que tem custo, né? Não tem como você ter um LMS, sei lá, 5 mil reais. Então você vai gastar uma grana. Dependendo da empresa, você vai pagar 10, 15 mil. O mais comum vai durar em torno aí de uns 50 mil para você implementar um LMS. Os globais, você vai pagar aí em torno de 100, 200, 500, às vezes pode chegar a 1 milhão. Tá? Vai depender da sua empresa. Porque tem gente, às vezes, que está participando do projeto para implementação global de LMS. Se você tiver numa empresa multinacional, por exemplo, às vezes você vai ter que implementar um LMS globalmente, né? Então aí vai muito de empresa para empresa. E o custo realmente ele vai ser bastante diferente, dependendo do nível e da complexidade da implementação. E também dependendo do nível de customização que você quer. Tem sistemas que estão aqui na tela que você vai conseguir customizar mais. Tem sistemas que você não vai ter muita customização. Então é importante também, na hora de você buscar sistemas no mercado, faça bench, converse com as empresas e entenda quais são os LMS que elas estão usando. Como foi a experiência delas para implementar o LMS. É super importante vocês fazerem benchmarking antes de sair implementando o sistema, para evitar que vocês quebrem a cara. No sentido de que, nossa, gastei 100 mil no LMS e no final ele é ruim. Tem casos. Então toma cuidado, por isso que é importante se precaver e também aprender com a experiência dos outros, tá? E aí eu estou falando de LMS, e muitos desses LMS, eles têm um grande desafio, que é experiência do usuário. Eles são muito preocupados em fazer a gestão dos conteúdos, gestão de conteúdo de sala de aula, de e-learning, de aprendizagem, offline, online, que é o que a gente chama de síncrono e assíncrono, né? Mas eles não são muito focados na experiência do usuário. E aí, o que acontece? As empresas, percebendo, né, que esses LMS não tinham uma experiência muito boa, elas foram lá e criaram o quê? Os famosos LXP, Learning Experience Platform. Nada mais são do que uma máscara para esconder os LMS das empresas. Chega a ser até engraçado, né? Porque a gente vai lá e paga 100 mil no LMS, aí a gente implementa, faz 1 ano de implementação,
E aí o nosso usuário chega para a gente e fala, nossa, esse LMS é ruim, hein? Eu não acho as coisas, a barra de pesquisa não é inteligente, eu não consigo achar o conteúdo, na hora que eu pesquiso um conteúdo, aparece 1000 resultados na busca, eu não consigo achar o que eu quero, na hora que eu entro, trava, e olha só, a gente gastou 100 mil para entregar uma experiência de usuário ruim. E aí um monte de empresa percebendo isso começou a criar máscara. Então, além de você pagar o LMS, você vai lá e paga uma máscara também para esconder o LMS que você pagou 100 mil. E aí trazer uma experiência de usuário melhor. É o caso, por exemplo, eu já usei a Dgrid. A Dgrid é uma máscara que você consegue hospedar o seu próprio LMS, esconder ele, e aí a página inicial do LXP, da Dgrid, ele é muito mais amigável e muito mais centrado em conceito de experiência do usuário, de UX, do que é um LMS, por exemplo. E aí você consegue até mesmo trazer ferramentas com inteligência artificial para fazer curadoria automatizada de conteúdo. O que isso significa? Eu consigo transformar a página inicial do meu usuário num Netflix. E aí a página vai aprendendo com as experiências e com as preferências do usuário, e aí você consegue trazer uma experiência personalizada na página inicial. A pessoa consegue construir a própria trilha dela, o próprio currículo, a própria plataforma vai fazendo sugestão de conteúdos para que a pessoa coloque na plataforma. Então, você vai trazendo mais inteligência e experiência do usuário. Olha que diferente, né? E eu digo para vocês, se a gente implementar uma plataforma e não pensar na experiência do usuário, sabe o que vai acontecer? O usuário vai se tornar detrator. Essa pessoa, ela vai pensar 2 vezes, ela vai pensar 10 vezes antes de entrar na sua plataforma. Aí sabe o que você vai ter que fazer? Vai ter que obrigar a pessoa, vai ter que colocar na meta, vai ter que falar com o líder, e no final das contas, a gente nem sequer perguntou para o usuário como está a experiência. E esse usuário vai falar, a plataforma é horrível. Então, cuidado com essa experiência. Isso vale muito na hora que a gente está implementando plataforma, especialmente para uma universidade corporativa. Bom, e aí, pensando em estrutura de empresa, quantas pessoas eu devo ter na equipe de uma universidade corporativa? A resposta é depende. Tem empresa que tem 20 pessoas, tem empresa que tem 50. Eu já vi universidade corporativa que tem mais de 100 funcionários, inclusive com reitor. Sim, tem empresa com universidade corporativa que tem reitor, para vocês verem a complexidade. E essa empresa geralmente vai ter um espaço físico. E depois da pandemia, tem muita universidade corporativa que se tornou totalmente digital. Então, ela nem sequer tem espaço físico, que foi o caso, inclusive, da universidade que a gente implementou na Bayer. Não tem espaço físico, é totalmente digital. Todos os conteúdos são digitais. Ao vivo, parte deles, e outros totalmente também assíncrono, offline. Na minha equipe, para vocês terem uma ideia, eu tinha 3 pessoas. Eu não tinha 20, eu não tinha 50, não tinha 100. Tinha 3. Dá para fazer também. Só que você vai ter que ser muito mais ágil e tomar decisões muito mais inteligentes no sentido de recurso alocado e aquilo que você entrega. Porque eu não vou conseguir ter uma estrutura como é a estrutura da Universidade Corporativa do Bradesco, por exemplo. Isso eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu vou entregar versus a quantidade de recursos que eu tenho também na minha área. A Karina, depois ela vai mostrar um pouco da OMI, né? Então ela tem hoje uma estrutura bem interessante, ela já teve, inclusive, uma estrutura bem maior também, e aí vocês vão ver que existem modelos e modelos. Obviamente, quanto mais gente você tiver na sua equipe, mais você vai conseguir fazer, ou deveria conseguir fazer. Qual é o investimento de uma universidade corporativa? Bom, eu já trouxe alguns spoilers. Pode ser um investimento muito baixo. Eu já tive, por exemplo, orçamento de 120 mil reais para fazer uma universidade sair do papel, do zero até chegar numa universidade que tinha cerca de 500 conteúdos, 9 academias funcionais e 3 pessoas fazendo a gestão disso. Dá para fazer, tá? Vai depender muito da empresa e, assim, do quanto que a liderança também vê valor nisso. Eu vou mostrar um pouco do case da Universidade do Bradesco e de informações que estão, inclusive, no relatório de sustentabilidade deles, e aí vocês vão ver que dá para eu ter um orçamento de 100 mil reais, ou de 100 milhões também, e dá para ter um orçamento de 50 mil. Vai depender da sua empresa, vai depender da sua realidade.
Acho que a mensagem principal é: dá para fazer com baixo custo ou com muito custo. Então, acho que isso não é mais hoje um entrave para que você consiga tirar esse sonho do papel, que é ter uma universidade corporativa. Bom, aqui tem um case do Bradesco, tá? Isso daqui é, inclusive, conteúdo que está no relatório de sustentabilidade deles disponível na internet. Olha só, a Universidade do Bradesco, que é a Unibrad, que é uma das maiores universidades corporativas do Brasil, eles gastaram em 2022 115 milhões com aprendizagem. 115 milhões. Esse daqui talvez seja um dos casos mais extremos para a gente ter, né? Porque eu não sei vocês, mas dificilmente uma empresa vai ter isso para investir. Para vocês verem quão é importante o tema de aprendizagem do Bradesco. Eles tiveram 2,4 milhões de participações em treinamentos em 2022. E eles têm uma média de 58 conteúdos consumidos por usuário. Olha o tamanho da Unibrad. São 8 campos regionais, então eles têm estrutura física, tem 3 sedes, eles têm uma na Barra Funda, uma em Osasco, uma em Alphaville, aqui em São Paulo. Eles também têm um portal de aprendizagem à distância deles, e eles têm uma biblioteca virtual com cerca de 26 mil títulos disponíveis para as pessoas acessarem. A estrutura física deles tem 64 salas de aula. E aí eu acho que vale também um grande ponto aqui, eu acho que é uma referência, né, uma inspiração. A própria Marisa Eboli fala de quando a universidade corporativa ela transcende a empresa. Hoje, a Unibrad ela tem serviço social e ela atende, inclusive, o público ali em torno da Cidade de Deus, em Osasco. Eles dão treinamento e capacitação e eles têm programas além da empresa. Isso eu acho que é muito legal como universidade corporativa. É quando você consegue transpassar a empresa e começar a oferecer serviços para a comunidade. E tem outras universidades corporativas que elas se tornaram, na verdade, unidade de negócio. Elas faturam. Elas atendem a empresa, mas elas também atendem outras empresas. Eu lembro de um caso muito legal, que era a Universidade Corporativa da Fiat. E ela, de fato, atendia estruturas regionais, as empresas que vendiam carros, né, as agências, e eles faziam o faturamento disso. Assim como eu também lembro de muitos anos atrás o caso da Fast Shop, também fazia de maneira muito parecida. Eles cobravam, eles monetizavam a universidade corporativa para atender franqueados, por exemplo. Então, entendam que uma universidade corporativa ela pode ir muito além de somente capacitar colaboradores internos. Ela pode monetizar. E mais do que isso, que é onde mais eu acho que adiciona valor na sociedade, ela pode ter serviço social e capacitar a comunidade. Eu acho que é um trabalho muito legal que uma universidade corporativa pode fazer. Então, olha o impacto que a gente consegue ter como profissional de educação corporativa, tendo uma universidade que vai além da empresa. Bom, e com tudo isso, eu gosto muito dessa frase aqui do Derek Bock. Ele fala que se você acha educação cara, experimente a ignorância. E é por isso que eu falo, em termos de grana, eu nunca falo custo da universidade, eu gosto de falar investimento. Porque a gente está, no final das contas, investindo na capacidade e nas capacitações das pessoas na organização, e às vezes até além. A gente está chegando na nossa comunidade no entorno, está chegando na sociedade. Por isso que educação nunca é custo, é investimento. E aí eu volto na minha pergunta inicial. A minha empresa precisa de uma universidade corporativa? A resposta, eu gosto muito dessa resposta, porque é a resposta clássica dos consultores. A resposta é: depende. Com tudo isso que eu trouxe para vocês, vai depender, especialmente, se a sua empresa já tem essa maturidade, já trilhou um certo caminho com o tema de aprendizagem. Como a gente viu, é importante eu trilhar um caminho de, primeiro, eu ter uma estrutura tradicional, depois eu vou para uma estrutura mais de educação corporativa conectada com o negócio, e aí eu chego numa universidade. Como eu falei, você não precisa, talvez, passar pelos 3 passos. Dá para implementar uma estrutura de cultura de aprendizagem, uma universidade corporativa, desde o começo. Mas as pessoas que estão por trás dessa implementação, elas precisam ter bagagem. Como eu falei, a área de aprendizagem é uma área para quem gosta de estudar. A gente precisa estudar muito para chegar
numa estrutura de universidade corporativa. Eu não consigo criar uma universidade sem conhecer isso. E muitas vezes eu vou depender de empresas também, vou depender de consultoria, empresas que vão me ajudar a estruturar a estratégia, empresas que vão me ajudar a estruturar as competências, a plataforma. Então, dificilmente eu vou conseguir fazer isso sozinho ou sozinha. Então, é muito importante também considerar toda essa bagagem que vem de vocês, como profissionais, mas às vezes também vem de parceiros de vocês que vão estar juntos nessa jornada. É por isso que a resposta depende. Eu acho que vale muito essa reflexão, inclusive, do momento de negócio da sua empresa e do quanto que a liderança vê valor na aprendizagem. Porque se a sua empresa vê a aprendizagem como custo, é muito comum de você ouvir coisas do tipo, qual é o ROI do meu treinamento? O ROI é o retorno do investimento. ROI de treinamento, gente, é igual buscar o ROI de beber água. Qual que é o ROI de eu beber um copo de água? Difícil chegar nesse número, né? Por quê? São tantas variáveis que é muito difícil eu conseguir chegar numa conta que é fidedigna. É o mesmo caso do ROI do treinamento. São muitas variáveis que eu preciso considerar num processo de aprendizagem. Então, é muito difícil eu conseguir chegar num número que seja real. Muitas vezes o que eu vou ter é uma fotografia, né, não é um número que representa o todo. Então, muito cuidado com essa questão de ROI. E isso é sintoma de empresa que vê, muitas vezes, a aprendizagem como custo. Eu só vou te dar esse orçamento se você me provar que isso vai ter um retorno real para a empresa. Isso é claramente uma questão de negócio. Não dá para a gente fugir disso, né? Não dá para a gente também achar que, nossa, vamos ter 115 milhões igual ao Bradesco e não precisa ter resultado nenhum. Não é essa a questão. Mas acho que a questão é, a gente precisa educar os nossos líderes para que eles entendam que a aprendizagem não é um processo 100% matemático. Ele é um processo que tem múltiplos fatores, muitas coisas que podem entrar nesse bolo de complexidade, e o cuidado final que a gente tem que ter é, se a gente desenhar uma linha reta e colocar de um lado a complexidade, do outro não estará a simplificação. Do outro lado estará ser simplista. Toma cuidado para não ser simplista em ambiente complexo. Porque quando eu sou simplista, eu estou deixando de levar em consideração os diversos fatores que compõem aquela complexidade. Na minha ânsia de tentar simplificar um negócio, eu não vou simplificar, eu vou ser simplista. E eu posso falhar. Então, super cuidado com isso. Muito que bem. Karina, falei bastante, né? Mas estou aqui on time. Vou passar agora Arrasou. para você. Fica à vontade aí para compartilhar sua tela, tá? Só um minutinho que eu vou dar acesso para você também. Boa. Depois dessa aula, né, minha gente? Agora bem a prática. Né? Incrível, incrível. Deixa eu compartilhar. Eu vou tentar trazer um pouquinho o cenário da OMIE, usando todos esses conceitos que o Caio trouxe e que são importantes na hora que você vai estruturar uma universidade. Posso compartilhar já? Pode. O que cabe para o meu cenário, né? Que ele já trouxe desde a primeira fala. Precisa ou não precisa, né? E aí, utilizando esse conceito, vocês me falam se vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, Karina. Vou colocar aqui para eu aplicar, para eu ver também o rostinho, pelo menos de alguns de vocês, porque eu fico tão agonienta. Eu dou uma agonia quando eu não vejo as pessoas. Pronto. O que cabe, né? E para criar ali uma cultura de aprendizagem. Deixa eu colocar aqui um modelo de apresentação. Bora lá. Eu trouxe um pouquinho de como estimular uma cultura de aprendizagem em uma organização, pautado nesses conceitos que o Caio acabou de falar. Eu vou trazer muito o que, porque como é um case, né? O que coube para a OMIE. Só um instante, a telinha que está aparecendo nas pessoas, ela está bem na frente do slide, tá? Opa. Ele não oculta, né? Que coisa doida. Ele tá com ele aí, viu? E agora? Depois eu aumento aqui. Bom. Eu vou trazer o que funcionou muito e tem funcionado para nós. Como o Caio bem trouxe, né? Não dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. É muito esse olhar do seu cenário, do seu negócio, das oportunidades e entender, aproveitando todo esse conceito de universidade, o que faz sentido para o seu negócio. A primeira coisa que eu sugiro, se vocês vão
implantar agora uma universidade é olhar para dentro, mas também olhar para fora. Como é que está o cenário hoje? E aí, trazendo de dados mais atuais. Primeira coisa, a área de capacitação, a área de DHO, a área de universidade corporativa tem sido reconhecida como necessária. E eu acho que ela foi construindo isso, né? Porque antes era assim, o treinamento, a primeira coisa que cortava a verba era isso, e hoje ela já está, se bem estruturada, sendo reconhecida como necessária para o negócio, para a estratégia do negócio. E por que ela tem sido cada vez mais reconhecida? Com as mudanças que a gente sabe que a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, e aí eu trago alguns dados, gente, 1,8 bilhões de pessoas precisando do reskilling e upskilling, né? Isso vem do Fórum Mundial. Por quê? A mudança é tanta que o conhecimento que talvez você tenha adquirido há anos atrás não seja suficiente para a sustentabilidade do negócio, que é o que o Caio trouxe essa frase, né? Talvez, você falar, curso é caro, investir em capacitação é caro, tenta ter isso, o seu pessoal que vai trazer o resultado do seu negócio, sem a capacitação. Então, esse dado assusta, né, diante das mudanças. 70% das pessoas ativas estão desengajadas. Também uma pesquisa trazida pela Gallup, e é assustador algo nesse sentido. Mais de 50% das pessoas ativas, ou seja, trabalhando, estão buscando, tem um errinho de digitação, outro emprego. 43% das pessoas estão estressadas no ambiente de trabalho. Aí você imagina as pessoas estressadas com a sua rotina, com a sua loucura, e você fala, ainda tem aqui que se capacitar de forma contínua, precisa buscar esse aprendizado, precisa estar atualizado. É muito difícil diante de um contexto que tudo não favorece a pessoa se sentir estimulada ao aprendizado. Porém, todavia, diante desses dados, obviamente, né, quais são as oportunidades? A primeira coisa, para mim, até li recentemente um artigo, depois eu compartilho com vocês, o tema aprendizagem, ele precisa estar na mesa do CEO, né? Ele precisa estar na organização de uma maneira que de cima para baixo, de baixo para cima, seja algo discutido na organização. Porque, senão, é muito difícil virar isso cultura, vai virar uma área, um departamento, às vezes até de forma efetiva, pontual, mas para falar de cultura de aprendizagem é um tema que precisa estar na mesa do CEO. Nós precisamos, como área, mudar a mentalidade de ter só indicadores educacionais. Não é que ele não seja importante, mas indicadores como adesão, como horas de treinamento, não é o suficiente para dentro de um cenário. O quanto você, ou até o próprio ROI, que o Caio trouxe, quão difícil é você trazer isso? Indicadores que a gente mostra aqui o que o conhecimento maximiza o resultado do negócio. E você conseguir cruzar essas informações para que este indicador seja um gatilho e um estímulo para que as pessoas possam aprender. Eles entendam que talvez uma pessoa capacitada tem trazido resultados maiores, e isso de forma tangível daquele que não se capacitou. E aí, para estar no jogo, eu falo, será que se eu fizer esse conhecimento, eu melhoro a minha produtividade? É trazer essas provocações. Proporcionar cada vez mais uma aprendizagem mais autônoma, e aqui eu vou trazer, por mais que essa seja uma tendência, as particularidades do negócio, e reconhecer o aprendizado formal e informal. Caio trouxe bastante sobre isso, né? Aquela coisa, só vou reconhecer aquilo, como é que eu faço para reconhecer esse aprendizado informal? Estimular, principalmente, o aprendizado em rede e na prática. Pensando nisso, quando eu fui estruturar, tive a oportunidade de estruturar a universidade corporativa, e eu entrei com esse objetivo, a primeira coisa que eu fui olhar eu preciso conhecer do negócio. E ele tem que estar linkado com a estratégia do negócio. Então, só trazendo um pouquinho sobre a OMIE, nós existimos para destravar o crescimento do negócio do pequeno, médio e grande empreendedor. E aí, um dos pilares da OMIE é educação transformadora. O que é isso? Como eu trabalho para o meu pequeno e médio empreendedor, é aquele empresário que está abrindo o seu negócio, que muitas vezes nem tem conhecimento, ele está, às vezes, até por necessidade. Tem a galera que tem um perfil de empreendedorismo e tem aquela galera que fala,
É o caminho que eu tenho para a sobrevivência. Nós temos um pilar, e aí o Caio trouxe, quando você usa o conceito de educação para extrapolar o âmbito interno. Então, a Academy é uma área aonde a gente vai capacitar o pequeno empreendedor. Desde e-commerce, o que é ser um empreendedor, de educação financeira, além daquilo que a gente tem, que é o nosso RP. Quando a gente olha para dentro de casa, e eu só trouxe esse slide para contextualizar, se você quer atuar com a aprendizagem na sua cultura, tem que fazer parte do seu valor, que é aquilo que é inegociável. E aí, entre os nossos valores, a gente tem o Perpetual Learning, que é o aprendizado contínuo. Né? Isso vai estar mapeado em toda a jornada do colaborador. Então, se você quer, por isso que eu digo, tem que estar na mesa do CEO, porque ele vai olhar para esse tema com um nível de importância, vai falar, isso é um valor nosso, porque senão a gente não consegue ser sustentável. E aí a chance de sucesso, gente, é maior. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou a Karina, já aqui no comitê há bastante tempo e no Grupo Ágora há mais de 10 anos, mas dentro da OMIE eu sou responsável pela área de DHO, e eu vou falar um pouquinho sobre ela e também pelo pilar de universidade corporativa. Quando você consegue conectar essas frentes de aprendizagem, você consegue proporcionar caminhos que podem estimular mais o seu colaborador. Eu, antes de ser ali gestora da área ou qualquer outra coisa, o meu primeiro papel, e aí eu acho, se me permitem uma sugestão, não importa a cadeira que você ocupa, mas o primeiro papel de alguém que vai atuar na área de educação corporativa, na área de desenvolvimento organizacional, é que você se coloque como aprendiz. Você tem que estar nesse papel de aprendiz o tempo todo, porque você vai ofertar conteúdos para o seu negócio. Então, não basta você ter o conhecimento, como o Caio reforçou, somente da área de RH, somente do conceito de educação corporativa. Se eu quero que as pessoas se sintam engajadas e eu vou fazer soluções educacionais, independente dos seus formatos, para uma área de financeira, eu tenho que entender os processos de uma área financeira. Se eu vou falar para uma indústria, eu tenho que entender como funciona um processo produtivo. Então, para que a gente possa se colocar sempre no papel de aprendiz, porque a gente vai conseguir conectar melhor. Aqui dentro da OMI, então, eu conecto essas duas áreas. Como? Dentro da área de DHO, nós cuidamos aqui desde a parte de cultura, clima, implantação de OKRs, avaliação de desempenho. A gente faz todo o mapeamento, né? O Caio trouxe bastante o LNT, o conceito de levantamento de necessidade. Sim, ele ainda é utilizado, ele pode ser direcionado para algo específico, mas minha sugestão para trabalhar numa universidade corporativa, esse mapeamento de conhecimentos, habilidades e atitudes tem que estar pautado na estratégia do negócio. Qual é o objetivo estratégico? E veja que a nossa área cuida do OKR, que é o cascateamento do objetivo estratégico para metas de outras áreas. Então, por mais, eu sou do segmento de tecnologia, né, a OME é do segmento de tecnologia, mas e a gente tem ali planejamento estratégico super desafiador, mas quem alcança os objetivos são as pessoas, alcançamos os objetivos por meio das pessoas. Então, esse mapeamento que conhecimento do negócio, que conhecimento que a gente precisa ter para lidar com os desafios ali, colocados no objetivo estratégico. Quais são essas habilidades e que atitudes a gente precisa? Nós somos, né, startup, mais que EOP já, mas nós somos uma empresa que exige uma velocidade bem maluca mesmo para trazer esses resultados, então a gente mapeia tudo isso. Mapeamos quais são esses conhecimentos, habilidades, quem são os especialistas dos negócios, porque nós vamos precisar deles. Quem são os especialistas que vão poder transmitir aquilo que é tácito para o explícito de uma maneira que a gente consiga fazer de forma escalável e de forma a proporcionar uma experiência de um conhecimento que é nosso, mas de uma maneira que eu consigo colocar todo mundo na mesma página. E, claro, como área de DHO, por mais que eu faça esse mapeamento, essa estrutura, eu tenho ali uma parceria com as business partners, porque elas estão no dia a dia. E do mesmo jeito que o contexto externo traz um monte de mudança, as áreas também podem passar por mudanças de processo, mudanças de ferramenta, mudanças de rota mesmo. E essa parceria, do ponto de vista delas fazerem um meio de campo, tanto a gente, quando desenha o processo que está estabelecido, elas precisam disseminar para as áreas
do negócio que elas atendem, mas também o inverso. Quais são os desafios que aquelas pessoas estão tendo dentro daquele cenário? Quais são as dificuldades? E essa troca nos permite a fazer ações mais assertivas para este público. Quando a gente consegue conectar o OKR, por exemplo, pelo menos um indicador em cada área está voltado para o processo de aprendizado contínuo. Dentro do nosso processo de avaliação de desempenho, que é pautado em OKR e pautado em cultura, a questão de perpetual learning também tem um peso. Então, quando você conecta isso, o tempo todo você colocar em pauta o tema de você se manter atualizado, da importância que isso tem para o negócio. Isso né, o Caio falou, você tem que gostar de estudar. Aqui, principalmente na universidade corporativa, eu já falo, se não gosta, não tem condições de você entrar, você vai espanar, você vai ficar maluco, porque a gente aprende não só sobre a nossa área, como sobre as outras áreas, mas via de regra, na entrada do colaborador, a gente já deixa muito claro essa necessidade e da pessoa se sentir assim, faz parte. Se não faz, está tudo bem. Talvez você só não seja o perfil que vai conseguir dar continuidade dentro da nossa cultura, que é o tempo inteiro falando de aprendizagem. E aí, quando você traz para a universidade corporativa, obviamente você não pode só oferecer cursos, né? Você, de fato, precisa proporcionar uma experiência direcionada a essa cultura. E desde a entrada, do onboarding ao offboarding, a gente trabalha esse tema. A gente busca, de fato, por meio de uma caminhada, né, de uma jornada de conhecimento, um alinhamento, desde capacidades técnicas, de competências técnicas que é necessária para o negócio, mas também desses comportamentos, né, dessas atitudes que vai fazer com que a gente alcance resultados e até inovações ali esperados pela organização. Quando eu fui chamada para reestruturar a universidade, a OMIE é uma franqueadora, então ela tem franquias espalhadas pelo Brasil inteiro, e inicialmente eu fui chamada para fazer uma academia de vendas para as franquias, para que eles fossem sustentáveis seguindo o mesmo modelo de negócio. Então, o Caio trouxe, né? Hoje, cada vez mais, a tendência é proporcionar autonomia ao aprendizado. A gente precisa olhar para dentro de casa, porque é óbvio, né? Tem coisas que são obrigatórias por lei. Então, se você está numa indústria e você precisa de segurança do trabalho, ou para quem precisa de ISO, algumas certificações são obrigatórias, ponto, você precisa ter, faz parte ali da regra do jogo e você precisa ter. No caso da franquia, para a pessoa seguir o nosso modelo de negócio, ela também precisa ter um conceito que é obrigatório, que é a nossa certificação. Então, os franqueados, para ir para o Play, precisa. Então, quando eu entrei, eu precisei criar uma universidade, mais uma academia de venda, olhando para este público que eles precisavam de conhecimento de processo, de produto, para que eles pudessem, de fato, abrir as suas franquias. Isso foi crescendo, hoje eu atendo todas as franquias, e nós somos aí em mais de 110 franquias, atendo todas as frentes do negócio, e ainda estamos extrapolando, quando o Caio trouxe, quando é bacana que você extrapola, a gente atende também, já temos iniciado aí, estamos com uma iniciativa bem forte para atender as contabilidades, que são os contadores, é a persona ali, né, quem a gente trabalha, o papel do contador é a persona com quem a gente atua diretamente, que gera leads, entre outras coisas para nós. Então, a gente já tem extrapolado para o público externo. Como que eu fiz para montar a universidade corporativa? Eu comecei, obviamente, pela matriz do conhecimento, e eu fui olhando para a estratégia do negócio, que é aquele mapeamento de quais conhecimentos, habilidades eu precisava ter, quem são os especialistas, que tipo de conhecimento técnico e comportamental fazia sentido para o nosso negócio, então eu fiz todo esse mapeamento. Pautado nisso, eu falei, bom, eu tenho que olhar para a experiência do aluno. Como é que eu faço? Ainda mais visto que nós temos um conceito, uma trilha, que é a certificação, que é obrigatória. Não tem jeito. Então eu falo, o que eu faço para isso, embora seja necessário, seja bacana para o colaborador. E aquilo que não é obrigatório, como que eu faço que as pessoas se sintam estimuladas a buscar o aprendizado de forma a se manter atualizado ou a conhecer, de fato,
novas competências, enfim, como é que eu faço tudo isso? A gente foi trabalhar essa experiência. E a conexão com o negócio é mostrar esses indicadores. A gente tem indicador aqui, de fato, para tudo, mas, assim, principalmente, além das horas de trabalho, aquela coisa de horas de treinamento, que a gente tem, porque, ok, faz parte do processo, mas, principalmente, o antes, o durante e o depois. Se eu passei uma capacitação, se a pessoa passou por um programa, se a pessoa passou por uma certificação, o quanto aquilo, de fato, impactou nas análises de quartis, que a gente faz análise de quartis, principalmente para a área comercial, o quanto aquilo impactou na venda, na qualidade da venda, é óbvio. E aí aqui a gente precisa também da conexão com outras áreas. Então, a minha área é extremamente conectada com a área de Ops, né, de operação, de Analytics, né, de People Analytics, porque a gente cruza essas informações e mostra o quanto o aprendizado coloca essas pessoas em cluster mesmo, vou usar essa palavra aqui, mas só para evidenciar. E a gente é batata, gente. As pessoas que são mais capacitadas, geralmente, o índice de performance deles são muito melhores. Não tem como, é claro que não é o único fator, a gente fala que a aprendizagem é um dos fatores, a gente sabe que gestão, o cenário onde eles estão inseridos, tem algumas variáveis aí que impactam na performance, mas sempre o papel do aprendizado, o conhecimento, sim, maximiza esses resultados, e a gente tangibiliza isso para a diretoria. Hoje, quando você vai falar de aprendizagem, não tem como, a gente trabalha muito com as metodologias, as mais usadas aqui é o 70-20-10, que é o conhecimento na prática. Esse conhecimento da prática, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem, a gente brinca que sabe quando você estuda no McDonald's, a universidade do McDonald's, que também é muito conhecida, que você faz lá o conhecimento que é formal, mas depois você fica numa unidade fritando hambúrguer, batata, no caixa, para entender, aqui a gente faz de forma muito parecida. A gente tem um conhecimento formal, mas o cara não vai para a operação se ele não passa por essa prática, né? Ele recebe leads de verdade, ele vivencia a experiência de uma franquia de verdade, internamente nas áreas comerciais internas, não é diferente. A gente busca, do primeiro dia dele, ele já recebe o trial, que é simuladores mesmo do nosso produto, onde ele faz tudo de forma real. E, claro, a gente atua com coisas mais comuns, como roleplays, aí a gente tem, a pandemia potencializou muito esse trabalho, como a gente está fazendo aqui, né, no remoto, mas também existe muita coisa na prática, principalmente agora, que voltamos para o presencial, graças a Deus, e tem a oportunidade de fazer essa mescla, né, esse blended aí. Então, a gente hoje tem sala de guerra, a gente vai para a área comercial, detalhe, a universidade vai em peso com a área comercial quando eles estão no presencial, fazendo as vendas. É impressionante como o indicador sobe, a gente acompanha, para não ficar só no conceito, para entender o dia a dia dessas pessoas. Nós vamos para a franquia, porque dependendo do local que ela está, muda a questão do perfil. Então, a gente tem desde o Acre, gente, até, sei lá, até Porto Alegre, e culturalmente muda a forma de você atuar. Então, muitas vezes a gente vai fazer isso, ou passa um período com eles. Então, a gente tem para entender e trazer cada vez mais coisa que faça sentido na prática. O 20% é o aprendizado colaborativo, a gente tem muita coisa em rede, não só os programas de webinar, mas os squads, para a gente montar, de fato, coisas na prática, algo novo. A gente pega grupos multidisciplinares e sai dali com uma solução ou para resolver um problema, e os 10% ali no aprendizado formal. A gente utiliza muito o CAV e muito o 6D para desenhar, de fato, programas e projetos maiores. Então, é muito bacana quando a gente consegue, de fato, se aprofundar nesses conceitos, não só como o Caio trouxe ali dos pilares da universidade corporativa, mas também de métodos, metodologias que possam fazer sentido na hora de você desenhar uma solução educacional. Hoje, nós temos algumas academias, né, conectadas ao negócio. E aí, eu já começo apresentando esse carinha aqui, e eu falo, trazendo o conceito de experiência do usuário, faça com que o seu público participe da construção. Faça com que o seu público escute o que eles precisam para fazer sentido para o negócio deles. A chance de você trazer conhecimento mais customizado, claro, você tem que pensar na escala
Dizem que tem até tem, vou falar para vocês. O que a gente precisou? Eu falei assim, gente, a gente precisa de algo lúdico, porque o nosso negócio, o nível, a galera brinca que a nossa universidade não é para amadores, porque o nível da certificação é pegada. É pegada. Então a gente falou, puxa vida, vamos. Ah lá, Tati, falando que tem. Vamos fazer algo que a gente brinque um pouco também, e o lúdico, gente, não é banalizar. Mas a gente lida com o ser humano. E o ser humano, gente, ele tem uma capacidade de brincar e de gostar de fazer parte. Então, a gente falou, vamos trazer o nosso learning influencer ali, um influenciador da aprendizagem, vamos trazer um personagem, né, um mascote para a área da universidade. E aí, a gente utilizou do nosso público, dos nossos colaboradores, para fazer parte dessa construção. Então, na hora de desenhar, a gente pensou num drone, era uma coruja, e chegamos nesse mascotinho, que é um cachorro robô, né? Tem tudo a ver com a inovação, um pouco da pegada do que tem a nossa organização. E aí eu falei, vamos chamar o público para dar nome para esse bichinho, para esse mascote. E claro que a gente achou que não ia ter tanta adesão, gente. Quem é que vai parar trabalhando na pegada para dar um nome para o mascote? Aí a gente pensou, se tiver pouca adesão, o que a gente faz? A gente dá 3 nomes e a galera só vota. Gente, vieram mais de 230 nomes para o Tommy, que a gente precisou de uma banca mesmo para julgar qual seria o melhor nome. A gente ficou chocado, falou, a galera gosta de participar. E o nome dele é Tommy, T de tecnologia, OMI, o nome da empresa. Foi o nome que ganhou, precisou de uma banca, uma votação. Ele foi ganhando corpo, e aí ele estava tanto para mostrar indicadores, tanto para trazer novidades, tanto para estimular, para o acompanhamento do aprendizado, né, fazer a gestão desse aprendizado, ele aparecia de forma virtual. Na hora que a gente ia para um treinamento, ele abria um treinamento, trazia pílulas de conhecimento, e a galera começou a pirar nesse bichinho, e a gente falou, não, vamos fazer ele em formato de bicho de pelúcia mesmo. E hoje ele é um bicho de pelúcia, e acredite, eu sou subornada diariamente com Nutella e com pizza de 4 queijos, e a galera do meu time para ganhar o Tommy. E é óbvio que a gente usa ele em campanhas de engajamento, a gente usa ele de uma maneira muito lúdica, a gente tem programas, o Estudaê, que a galera vai para a prática e eles competem entre eles para ganhar o Tommy. E de verdade, eu nunca imaginei, foi novo até para mim, como um mascotezinho pode proporcionar algo bacana. A galera tira foto, posta no LinkedIn, é muito legal. Então, começa aqui uma das dicas de experiência de aprendizagem. Escute o público, veja o que faça sentido para eles. Às vezes o lúdico, uma coisa que você fala, não vai ter. A galera curte e você utiliza isso a seu favor, né? Então, hoje nós temos 4 academias. A academia institucional, aqui tem tudo sobre a nossa cultura, tem as competências organizacionais, tem um conhecimento do negócio de uma forma mais macro. Academia de gestão, tudo que a gente tem para liderança, e aí a gente não faz só o PDL em si, mas todo o plano de sustentação. A gente tem Leadercast, a gente tem muita coisa bacana, muita troca, workshops, team build. A gente tem muita coisa que fomenta essa academia e a gente tem muita procura por tudo que tem ali dentro. Academia comercial, essa é, de fato, a que precisa de certificação, principalmente para o olhar das franquias, mas também para os canais de vendas internos. Essa daqui não tem jeito, essa aqui vem... A gente usa um LXP, tá, Thalita? Vou falar sobre isso, não é mais um LMS, falando em experiência, a gente já partiu para o LXP, e é da EduSense da Plusoft, ok? E aí a gente tem academias abertas, que é o quê? É principalmente para o olhar do aprendizado da autonomia. Aqui a gente traz tudo que é mais novo no mercado, também que seja aproveitado internamente. Então, a gente já tem conteúdos e cursos muito legais sobre inteligência artificial, sobre ESG, sobre habilidades, né, soft skills, e acredite, a liderança utiliza muito, seja para um PDI, na avaliação de desempenho, para fazer trabalhos em grupo, para aprendizado em rede. A Almia tem muito hábito de marcar, a gente chama de intercâmbio, né, área com área, tanto para uma área conhecer a outra, mas para proporcionar conhecimentos de negócio entre eles. Então, a gente utiliza essas trilhas para complemento dessas ações. É muito legal. Tudo o que a gente faz nas academias, obviamente, está direcionado para a necessidade do negócio, e aí entra aquilo que eu falei para vocês.
o papel do aprendiz. Então, eu tenho pessoas aqui do meu time, algumas delas estão aqui, eu estou vendo algumas, a Laís, acho que Jéssica, a Natália, eu tenho a Magda, que já trabalhou comigo, a Tati, que já trabalhou comigo, a gente vai para o negócio. Eu não consigo ofertar algo que vai engajar, por exemplo, o meu time de pods, que é uma frente comercial, se eu não entender o processo deles. Se eu não me colocar como aprendiz mesmo, eu passar um período com eles, entender como é que eles tocam o dia a dia e o que faz sentido para eles. A gente tem a área do sucesso do contador, lembrando que o contador é a persona principal. A Nath bebe dessa fonte, a Nath constrói tudo, né? A Natália, ela está aqui e ela é coordenadora da Universidade Corporativa. Ela praticamente, e ela veio da área. O Caio trouxe uma coisa extremamente importante. Quando eu entrei na OMI para implantar e para reestruturar a Universidade Corporativa, eu tinha 3 pessoas. Eu cheguei a ter 35 pessoas e hoje eu tenho 10. Quando eu entrei na OMI, o pessoal falou assim, olha, você pode montar a sua equipe, você pode buscar do mercado. Eu falei, eu não quero do mercado. Eu falei, por quê? Eu tenho pouquíssimo tempo para estruturar a Universidade Corporativa. Aí, só trazendo uma curiosidade, eu entrei grávida na OMI de 4 meses. Fui contratada grávida. A OMI tem esse olhar muito bacana, muito humanizado, mas a conclusão era, eu tenho 6 meses para estruturar a universidade, porque meu bebê ia nascer, né, minha gente? Não tem como segurar uma criança por mais tempo do que 9 meses, né? Ela ainda nasceu mais cedo, então eu tinha pouco tempo. E eu falei, eu não quero pessoas do mercado, eu quero pessoas de dentro de casa que conheçam o negócio. É mais fácil depois eu capacitá-las em universidade corporativa do que eu, em 6 meses, conhecer o negócio do nível que eu preciso para estruturar uma academia. E, gente, acredite, 90% do meu time, eles vieram de outras áreas. Só depois que o meu time já estava mais musculoso, com a estrutura da universidade, aí eu comecei a trazer pessoas com conhecimento mesmo de DHO e de universidade. Então, a Natália veio da área comercial. Laís veio da área comercial. Jéssica veio de RH, do Talent, mas todos os meus instrutores, ótimo exemplo do intercâmbio de talento, é ótimo, gente. Todos os meus instrutores vieram das frentes principais do negócio. E então eles já sabem os perrengues, eles sabiam os desafios, eles sabiam o que dava certo, o que não dava certo. E aí eu bebi da fonte do conhecimento deles e eles bebem da fonte do conhecimento que eu tinha ali como área de DHO. Então, praticamente todo mundo, e fez muito sentido na época para mim, até por essa particularidade, tá? Então, até conectando com um pouco do que o Caio trouxe. Independente da gente estar no negócio, estar envolvido, tudo que a gente vai fazer, eu brinco que a gente trabalha com 3 Cs. A primeira coisa é a conscientização. Por que a gente está fazendo isso? Muitas vezes, ainda mais quando a gente fala, gente, de upskilling e tal, você está mudando uma coisa que a pessoa, você fazia desse jeito, mas tem um jeito mais novinho aqui, tem um negocinho mais, uma reciclagem, tem um jeito diferente, né? Eu preciso mostrar para eles a conscientização do porquê eu estou fazendo aquilo. Eu coloco para eles o porquê e eu envolvo todo mundo. E muitas vezes aqui a gente ganha a força do CEO e de todo o público ali que estão como se levam. Então, é extremamente importante essa conscientização. Nós trabalhávamos, por exemplo, antes de implantar o OKR, com outros recursos, outros métodos de desmembrar as metas, e só área comercial tinha. Hoje, todo mundo é avaliado por OKR. Tem o OKR ali na sua essência. Eu tive que conscientizar, gente. Por que a gente está mudando para isso? Por que o ciclo será todo o ciclo a gente vai fazer por 3 meses? Conscientizei todo mundo. Depois que eu dou essa noção do porquê que a gente está fazendo, que o Caio também trouxe, as mudanças, a gestão da mudança. Não tem como você desvincular uma universidade corporativa se você não atuar o tempo todo com a gestão da mudança. A capacitação, aí eu preciso de fato falar, cara, você já entendeu por que a gente vai mudar? Sim, como que você vai fazer isso? E aí eu desenho todas as soluções em todos os formatos. Aqui a gente tem de tudo, gente. A formal, a gente reconhece o aprendizado formal, o informal. A gente tem soluções como o EAD, a gente vai para o presencial, para o remoto, a gente tem game, a gente tem team building, a gente tem programa de webinar, a gente tem Leadercast, a gente tem muito. A gente tem a EDT, que é a sala de treinamento mesmo na prática. A gente tem a semana de prática mesmo, que é antes do cara ir para o play, que é, como eu brinquei com vocês ali, como se fosse um McDonald's. A gente tem tudo.
para proporcionar condições dessas pessoas, após a conscientização, colocar em prática aquilo que a gente quer. E aí a colaboração é a via de mão dupla, beleza, eu fiz, eu preciso do seu retorno, ou seja, fazer que o conhecimento que você botou para dentro vá para fora e vire, de fato, esteja tangível nos seus processos, nos seus resultados. E aí a gente vem para a medição de tudo isso. Então, isso tem dado muito certo. Como é que a gente faz isso? Aí eu trouxe apenas alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, toda segunda-feira, aí falando ali de como a gente faz essas trocas, toda segunda-feira, e a universidade está junto, mas a gente tem o Café com Produto. O Café com Produto são especialistas, e a gente traz especialistas de cada produto, de cada filtre, para falar do produto. É toda segunda-feira. Mas a gente falou, como é que eu vou estimular a galera a entrar? Porque, às vezes, gente, depois que a pessoa entra, a pessoa fala, caramba, é legal isso, o modelo que eles estão usando. Mas até entrar, é necessário. Então, a gente brincou, fez uma campanha de engajamento, onde a gente falou, toda vez que você entrar, você recebe uma cápsula, né? Obviamente virtual, de brincadeira ali, que tinha que concluir a palavra Perpetual Learning. Então, era toda segunda-feira, cada entrada a pessoa ganhava uma cápsula. Quando formasse a palavra, concorria a premiações. Campanha de engajamento normal. Qual é o diferencial disso? São especialistas. A Universidade Corporativa fez parceria com todos os especialistas, a gente ainda muito em conjunto, e a gente começou a usar na prática. A gente tem case, metacaso, um monte de coisa na prática do que a galera tinha no dia a dia. Conclusão, a gente fez a campanha, essa campanha já tem 2 anos, acabou faz muito tempo, e o Café com Produto continua com uma adesão de praticamente 300 pessoas. Inclusive, o Café com Produto ficou 2 horários, de manhã e à noite, para as pessoas poderem participar. Então, por quê? Eles viram sentido. A hora que estão lá, são os especialistas. A gente traz cases de perrengue da galera e consegue solucionar, junto aos especialistas e os instrutores, coisas que eles precisam para o dia a dia. Então, nós fomos para a prática deles. O Quero Tome, que foi quando a gente logo transformou ele em pelúcia. Aí, ó, que bonitinho. A gente colocou aqui, eu cheguei, né? A gente fazia campanha e, óbvio, aí a gente engajava. Eu cheguei, mas você ganha se você tiver ali um engajamento no conhecimento. Gente, a galera concluía e a gente ficava até cansado. Pelo amor de Deus, para de me mandar certificado, eu consigo saber quem tem. Né? A gente faz gestão do aprendizado, a gente não precisa que você mande o certificado para a gente. A galera, eu já fiz. A galera estimulada a isso. E a galera levou isso para o LinkedIn, a gente levava, foi muito legal. E até hoje é assim, tem o Estudaê, que é um programa nosso, que é só isso, gente. Quem comprovar que estuda em turma e mandar, concorre ao Tome. A galera vai que vai, aí mostra autonomia, são franquias contra franquias, entre eles, o Estudaê, e aí tem um hashtag lá e a galera brinca. O OKR, quando eu fui implantar o OKR, foi um dos desafios, assim, para mim, nossa senhora, porque estava no auge da pandemia, eu falando para todo mundo, tirando a área comercial que já estava habituada, que todo mundo tinha que ter ali os seus objetivos, seu resultado-chave. E aí a gente fez a conscientização, fez a capacitação, tivemos uma adesão incrível na capacitação, mas o que eu não tinha? Aplicabilidade. A galera não ia, hoje eu uso a Culture para falar de avaliação de desempenho, de tudo, usando a pesquisa de clima, eu uso essa ferramenta, mas eu não tinha adesão, gente, no método. A galera não ia lá colocar, continuava fazendo os objetivos dele no papel de pão, sei lá, no Word, no Excel. Aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer para essa galera olhar o OKR do CEO ao aprendiz, tem que falar com o OKR. E aí estava todo mundo na pandemia, aí eu e meu time, né, nós discutindo, fazendo brainstorm, falando, vamos fazer o seguinte, vamos ao lúdico de novo. E de surpresa, mandamos um quebra-cabeça para as pessoas em casa. Esse quebra-cabeça, ao montar, pode ver que a caixinha, ele é uma pílula de conhecimento. E ao montar, ele fala o que é um objetivo, o que é um key result, como fazer, por que ele é importante. E quando você monta o quebra-cabeça, forma os nossos valores, porque tem tudo a ver com execução, que é um dos valores, né, com o senso de dono, que é outro valor, com o aprendizado contínuo, porque era uma coisa nova. Gente, acredite, eu tinha 20% de adesão, quando eu falo de OKR, é na aplicação mesmo, as pessoas desdobrando os seus... Aquilo começou a chegar nas casas das pessoas, eu mirei num negócio, nós miramos em um negócio e atingimos outro, porque aquilo bombou no LinkedIn, a galera mandando foto dos filhos montando o OKR,
E a minha adesão, lembra dos indicadores? Passou de 20% para 87%. Em utilização, né, todo mundo fazendo, de fato, o OKR, olhando o OKR com a seriedade que ele precisava. Ou seja, eu usei o negócio offline para levar minha galera para o online, e às vezes você precisa de... A gente está tão louco, mas a gente está tão louco no online, a gente recebe um nível de informação tão absurda que a gente realmente não consegue dar conta de tudo. De repente, chama a atenção de um modo diferente da pessoa, e aí a gente usou o off para ir para o on, e deu mega certo, e a galera curte muito. O OKR hoje, gente, como faz parte da nossa cultura, ele é dado no nosso onboarding, tá? Faz parte da cultura, a pessoa entra, explica para ela a importância disso, dá esse nível de conscientização. Aqui, o jeito homem de vender, olha aqui o hamburguinho, olha que bonitinho. Aqui foi muito legal, a gente tem um jeito homem de vender, lembrando que nós somos uma franqueadora. Fazendo mais uma vez analogia com o McDonald's, quando você vai comer um Big Mac, você come o mesmo Big Mac que você come em São Paulo. Se você for para Bahia, o Big Mac é o mesmo. O conceito de franquia é isso. Você tem um jeito de fazer e não tem como você sair. E aí, esse processo do jeito de vender, existe um processo mesmo. Como é que a gente faz a galera memorizar? Veio uma pessoa do meu time maravilhosa e falou, e se a gente fizer um jingle? Um jingle que a gente fala exatamente o processo da venda, que é algo que para nós aqui é muito importante. A gente não só fez um jingle, como a gente fez um campeonato da galera que cantava melhor. A gente falou, meu Deus, não vai ter adesão, mas bora. Gente, era diretor, era dono de franquia, era aprendiz, era todo mundo cantando o jeito homem de vender. Até hoje, quando a gente vai fazer um vídeo, quando a gente vai na área de treinamento, a gente brinca. Ah, não, vocês querem o Tome? Do nada. A gente fala, só quem souber cantar o jingle, todo mundo sabe. E o legal é que não pegou só a área comercial, a galera do... Não, eu sou do Facilities, mas eu também canto. Se eu cantar, eu também quero. Então, virou uma diversão. Só que detalhe, o jingle, a musiquinha, é todo o nosso processo de venda. Então, deu super certo. A gente tem a nossa websérie de cultura, mais uma vez, fazendo o público participar. São os nossos multiplicadores internos, porque a gente tem um programa de multiplicador interno, que trazem tudo que a gente fala da nossa cultura e convidados. Então, as pessoas querem participar. E aí, obviamente, como área de educação, a gente ajuda no roteiro, a gente faz tudo isso. Para o nosso programa de PDL, a primeira vez que nós fizemos o PDL não existia, então a liderança era o nosso público mais desafiador do ponto de vista de capacitação. Falei, como é que eu vou chamar esse público que não se capacita, né? Assim, presencialmente ou virtualmente, muito por conta de agenda, muito por conta, eles até estudam, mas eles não participavam conosco de um programa. E aí nós mandamos para eles uma caixa, aquela caixa explosão, que você abre, a caixa faz... né? Aquela caixa explosão, que é onde a gente brincava com o conceito do chá, e convidando a galera para tomar um chá. Chegou de surpresa, e, para nossa surpresa positiva, também o nosso primeiro PDL. Gente, a gente atingiu mais de 86% da nossa liderança. Hoje, o nosso PDL vai para a fase 4, a gente não precisa fazer quase esforço nenhum. A adesão é ótima. Este ano, em particular, acho que todas as empresas passaram por grandes desafios, a gente alcançou o nosso break-even agora, no final do ano, mas a gente passou por muitos desafios. Eu estava com 35 pessoas no time, fiquei com 10, e a gente teve realmente muitas áreas, os desafios principalmente em diminuição de headcount, e aí a gente falou, como é que... vamos vender, o foco estava todo na venda, e aí o meu diretor falou, mas não perca o PDL, você tem uma adesão muito alta, só que você não vai poder mais fazer no horário de trabalho. Pelo menos esse ano não, cara. Tenta fazer algo depois do trabalho, porque a gente estava com muita mudança de produto e o foco era esse. Aí eu falei, nem vou conseguir colocar obrigatoriedade de participação. Não é nem obrigatoriedade, porque a gente não obriga esse público, mas assim, eu imaginei que a nossa adesão fosse cair demais. De 86, eu falei, nem vou colocar, porque é um convite. Gente, mantivemos a adesão que nós tínhamos. Depois do horário, a galera foi toda para o programa, porque já ganhamos credibilidade na forma de fazer, do jeito de fazer, e este ano foi totalmente customizado. Uma coisa bacana, a gente não terceiriza a construção das nossas soluções educacionais, nenhuma delas, nem EAD, nem nada. São pouquíssimas vezes que a gente terceirizou. Fez sentido para a OMIE, pelo cenário dela, ter o pool
de designers aqui. A gente tem designers instrucionais, nós temos conteudistas, nós temos designers gráficos, então tudo que vocês estão vendo aqui, exatamente tudo foi criado internamente. Os team build, as soluções, as mentorias, tudo faz sentido pela velocidade que nós temos de atuação. Eu já trabalhei em empresas que também dava super certo, que a gente terceirizava todas essas construções, tá? Então, mas isso, por que deu certo para nós? Primeiro, porque são todas pessoas aculturadas, então ajuda, já está dentro, já conhece a nossa rotina, e a facilidade, a agilidade de entrega faz a diferença para nós, mas cada negócio tem a sua particularidade. Aí, trazendo coisas na prática mesmo. Então, a gente tem o nosso canal de Leadercast, inclusive pessoas aqui do Grupo Ágora já foi convidado. São temas extremamente relevantes, onde a gente traz um convidado externo e para trazer ideias de outros segmentos, outras coisas, e um profissional interno para falar. Então, os próprios líderes fazem. A gente tem todas essas coisas que as empresas fazem, o kit de boas-vindas, o programa de Jovem Aprendiz, que é inteiro na prática, momento com o CEO toda quarta-feira. A gente tem um comitê de diversidade para trabalhar esse tema de modo muito prático. A gente tem programas de webinar com convidados externos e internos. A nossa plataforma, como eu falei para vocês, já é LXP. Nós temos o programa Somar, veio da área de DHO, mas impacta no Hemisfera, né, que é o Comitê de Diversidade, onde a gente capacita um público externo. Como o nosso propósito é destravar o pequeno empreendedor, então, e levar conhecimento para que ele faça isso, por que não fazer isso com pessoas com deficiência? Então, o projeto Somar, a gente hoje tem uma parceria com o Vale PCD, mas a gente capacita como área de DHO, pessoas com deficiência para que elas possam empreender, para que elas possam ter maior oportunidade no âmbito de trabalho. Construir conhecimento na necessidade real. A gente vai muito para a franquia, para quê? Karina, eu quero trabalhar com o OKR, mas eu não estou conseguindo desdobrar isso. A gente já fez curso, mas eu não consigo. Beleza, eu vou e eu ajudo vocês na construção do mesmo. O conhecimento é na prática. Karina, eu estou com problema de gestão de conflito no time, mas não adianta, já dei feedback, já fiz um one-on-one, a gente vai e faz na prática, customizado. E nós temos o programa de mentoria, que é o programa de Learning Influencer, que um profissional pode vir a pedir ou o líder orientar. Então, por exemplo, eu estou fazendo transição de área, eu era um executivo de contas e vou passar a ser um executivo de vendas. Eu tenho um conhecimento lá formal, mas eu gostaria de uma mentoria para acelerar o meu aprendizado. Ou, eu sou um team leader, ou eu assumi uma área nova e eu quero acelerar o meu aprendizado tendo uma mentoria. É totalmente customizada para o indivíduo ou para a área. A nossa adesão da mentoria é absurda, tanto que a gente tem que limitar. Olha a autonomia aí, a galera querendo, às vezes, conhecer, inclusive, um conhecimento que não é da área, falando de reskilling, né? Pô, eu sou dessa área, mas eu estou querendo pensar numa transição, pegar um outro posto, eu gostaria de ter uma mentoria relacionada a essas competências. A gente faz também. A gente tem o Impulsiona a Mulher, aí vem uma iniciativa da área de marketing, impacta também no Comitê de Diversidade, mas trabalhar com mulheres empreendedoras e a gente entra com toda a parte educacional em sala de aula, ajudando na prática elas colocarem algumas ferramentas, alguns recursos, alguns métodos. O Top Guardiões é usando essa experiência. O líder, ele é premiado de acordo com o ranking, e tem os requisitos para isso. O líder que tem equipe mais capacitada, ou seja, ele estimula a vontade de aprender, ganha ponto. O líder que ele é capacitado dentro dos nossos programas, então a gente não obriga, mas a gente estimula. Ele ganha ponto. O cara que atualiza o OKR, mantém a cultura do OKR dentro daquilo que é necessário para o negócio rodar, ganha ponto. E assim vai. E aí a galera pira, é um evento piquititico, onde a gente dá um troféu mesmo para os top 10 ali. Pesquisa de clima, nota de pesquisa de clima, ganha ponto. Avaliação do líder, ganha ponto. Olha a gente conectando os nossos processos, né? Então, a gente não obriga, mas a gente conecta. E as pessoas gostam disso. E a galera fica louca. Cadê o ranking? Cadê o ranking? Eu tô no ranking, por que eu não tô no ranking? E é muito legal. Aí a galera já vem, eu fiz as trilhas, eu fiz o OKR. Então, você usa mesmo desses artifícios para as pessoas. Falando em plataforma, hoje a gente tem um LXP, a gente tem toda essa experiência para cá, a plataforma muda de cor, a plataforma você constrói do jeito que ela quer, você vai ganhando moedinha conforme trilha, a gente faz muita coisa gamificada que a galera gosta bastante, o sistema de busca é extremamente inteligente, né, que eram essas dificuldades que a gente tinha, e obviamente aceita em todos os dispositivos móveis
para nos ajudar. Mais uma vez, reforçando, a gente, de fato, a gente tem a ajuda dessas áreas pares, mas, de fato, fazendo com que a gente mostre não só a adesão, mas o que aquilo maximizou o resultado. Então, para vocês terem uma ideia, toda a área comercial é avaliada por quartil, análise de quartil, quem são os melhores, e a gente cruza essas informações com outras, e um desses critérios é cruzar com a capacitação. A grande parte dos profissionais que estão ali avaliados com alta performance são profissionais muito bem capacitados, que buscam esse aprendizado contínuo. E como a gente coloca esses desafios para a nossa área? O nosso grupo se colocando como aprendiz, mas também atento. A primeira coisa a gente está muito antenado com essas mudanças que são constantes, e o que eu posso utilizar isso a favor da universidade da área de DHO, para maximizar também o resultado da galera. Cada vez mais trabalhar, né? Nós estamos aqui, a gente trabalha no regime de teletrabalho, então você precisa proporcionar conhecimento de mais autonomia, tanto para o líder, para ele sair do microgerenciamento, mas também para o colaborador, né? Conectando o nosso valor de confiança. O protagonismo, o Caio falou sobre isso, protagonismo na carreira, no onboarding, é uma das primeiras coisas que ele aprende, é isso, cara, a carreira é tua, você vai ter todos os recursos, você não vai faltar solução educacional e é educação continuada, então a gente está todo o tempo construindo, mas é você, né, que precisa ter esse senso de responsabilidade. Liderança estimulando a vontade de aprender, ambidestria profissional, olhar para a inovação disruptiva, melhoria contínua e muito olhar também para dados, a gente coloca aqui, a área de People Analytics, ele traz, tem convites, né, RH estratégico, aí tem dados, vendas, a gente tem fóruns para trazer dados e a galera entra em peso, para entender e interpretar gráficos, interpretar dados para tomadas de decisões. Então, isso é muito estimulado internamente. Time diverso para promover e potencializar a inovação, então a diversidade é muito valorizada. Ambiente seguro para teste, a gente faz muito MVP, gente, muito. O nosso onboarding mesmo já está na 4ª versão, porque precisa atender todo um público diferenciado, o próprio Tome, tudo a gente faz, e desde projetos pequenos a maiores, a gente está com um MVP gigante para empresas de contabilidade, a gente vai soltar um pequeno projeto Somar, que hoje tem parceria, começamos como um MVP, então a gente proporciona, a liderança é preparada para proporcionar ambientes para a gente testar mesmo, e aí, gente, teste dá ruim, né, puta, deu ruim dessa vez, acontece, vamos lá, o que a gente tira daqui? Aprendizagem em rede colaborativa, que eu já falei bastante para vocês, melhorar a experiência de forma contínua, e aí a gente aplica mesmo pesquisa para tudo, para a gente entender do público o que a gente está acertando e aquilo que a gente não está acertando, e eles nos trazem muito como eles querem aprender, e hoje a nossa área atende, de fato, todas as demais. Então, o que a gente quer, de fato, a humanização como diferencial, a tecnologia como meio, atrair e engajar talentos através de uma gestão humanizada para a construção de alta performance. Quem faz isso acontecer? Hoje é este time, eu estou como gerente, Natália Paladino como coordenadora, os instrutores Rubens, Wallace, Monique, Renan, todos, gente, eles são todos certificados em produtos, eles conhecem muito do negócio, eles conhecem muito de vendas, mas eles também conhecem muito dos conteúdos de liderança, de gestão de projetos, de tudo que precisa. A área de DHO conhece todo sobre o produto, aí tem a Jéssica, a Laís, aí a gente fica mais responsável também com o OKR, avaliação de desempenho, todo esse processo de pessoas. A TAI, analista de treinamento, ajuda a gente em tudo e tem uma visão muito bacana para dados. Edu, responsável por toda a plataforma, mas ele também uma coisa muito legal, no Talent Acquisition, no momento, o time de Talent Acquisition, a gente para trazer profissionais para dentro, existe testes práticos, é o meu time que ajuda o Talent, olha as parcerias aí, o Edu cuidando da plataforma, também é capacitado a TAI também é capacitada para fazer esses roleplays, essas coisas na prática em relação aos nossos produtos, ou seja, é o time conhecendo mesmo o negócio. Ufa! Fiquei com medo de estourar o tempo. E é isso, gente, trouxe um pouquinho do que a gente faz, mais uma vez, é o olhar para fora e para dentro, entender o que faz sentido,
né? A galera aqui a gente vai sentindo, a galera gosta do lúdico, a galera gosta do tete-a-tete, a galera gosta de team building, a galera... Qual é o formato? Descubra com a galera que vai participar, e aí se prepare para conseguir fazer soluções educacionais que eles vão ter o engajamento. A nossa adesão é bem significativa, como um todo na universidade corporativa, ela fica variando, dependendo do tempo, entre 70% e 88%. É isso, gente. Espero